bem? Espero que você conseguiu pegar alguma coisa aí, aproveitar a livraria agora no intervalo. E vamos continuar agora sim no capítulo 4. Abra lá em Esther, capítulo 4. Vinte anos atrás, nós estávamos morando um ano lá nos Estados Unidos. Meu pai estava pregando, pastor de pregação numa igreja, em que a gente estava em tempo de divulgação lá nos Estados Unidos. Meus pais são missionários americanos. E o grupo de adolescentes da igreja foi levado pelo pastor de adolescentes para fazer um trekking, uma caminhada de 6 dias nas montanhas rochosas de Colorado. E eu tive o privilégio de participar com eles. Era 6 dias de mochila nas costas, carregando tudo, dormindo em barraca, 6 dias sem banho. No penúltimo dia, porém, nós largamos todas as mochilas no vale para escalar no alto de uma montanha. Pode passar, vou mostrar aqui a foto. Onde havia uma quebra na crista da montanha chamada Janela. Está vendo aquela bem cantinho, parece um dente ali? Pode cortar mais um, você vê de perto. E era bem legal, que praticamente chegando ao final da viagem, conhecer um lugar diferente. E era o seguinte, conforme você ia subindo, enquanto estava na floresta, tudo tinha trilha, normal. Mas logo você estava acima da linha das árvores, então não tinha mais trilha. Mas era simples, porque tinha um riacho, você seguia o riacho, e depois quando não tinha mais o riacho, você só mirava, olhava para aquele corte, a janela, e seguia em frente pelas rochas. Só que era tão alto que o ar já ficava rarefeito ali. E chegando nos últimos passos, até lá, a gente estava engatinhando. Eu tinha um amigo que estava na turma, que ele era o melhor atleta do colégio. E ele estava já tão frustrado que estava demorando para chegar porque não tinha ar. Ele falou, quer saber? Eu vou dar um pique para chegar até lá. E ele saiu correndo. Deu 3 passos e pá! Né? E foi o resto engatinhando que nem os demais. Né? Não tinha oxigênio para ele. Aí a gente curtiu aquele momento, aquela vista gostosa, tudo. E aí chegou a hora de descer. Aí os mais atletas da turma desceram correndo na frente e foram embora. Mas eu e mais 2 amigos, uma moça e um rapaz, nós fomos os últimos a chegar e a gente estava ainda pegando fôlego, esperando para descer. Vai vocês e a gente já vai. Só que a descida, que deveria ser muito mais fácil que a subida, não foi. Nós já estávamos cansados, começamos e pensamos, olha, é só olhar lá para o vale, dá para ver mais ou menos o acampamento e vamos embora. E começamos a descer de novo, sem trilha. Mas daqui a pouco as coisas não pareciam o mesmo que na subida. O mato estava já acima das nossas cabeças e não achávamos aquele córrego que ia levar até a trilha. Descemos mais, já não conseguia mais ver o vale. E o problema é que quando você está nessa altitude, o seu corpo desidrata muito mais rápido. As nossas garrafinhas de água já estavam vazias. E começaram a ter um pouco dos efeitos de desidratação, desespero. A gente não sabia mais para onde ir, nós estávamos presos ali naquele mato, virava para um lado, subida, mato para outro lado. Onde estava aquela subida, aquele riacho? Precisávamos de água, precisamos de um caminho. Meu amigo começou a passar mal, vomitar devido à desidratação. A outra começou a chorar de desespero, mas a gente não podia parar. Tinha que continuar. Mas chegou um ponto que nós não aguentamos mais. Não sabíamos o que fazer. Se fosse para a direita, uma subida íngreme. Para a esquerda, mato fechado. Na situação, nós estávamos sem saída. Nas nossas vidas, muitas vezes passamos em situações parecidas. Temos momentos lá no alto, no cume,
Olha onde Deus me levou, olha o que aconteceu na minha vida, olha que fantástico, tudo está bem encaixado na minha vida, grandes conquistas, mesmo com muito esforço, mas muitas vezes logo em seguida deparamos com situações adversas e a trilha da vontade de Deus parece que sumiu. As decisões se tornam difíceis e parece que qualquer lado que você for é uma ameaça. Todos os lados. Não existem mais boas opções. Você alcançou o cargo dos seus sonhos, mas de repente, com algumas mudanças na empresa, você se vê forçado a tomar decisões que acabam com toda a sua vida, o que você imaginava. Imprevistos, emergências, acabam com suas reservas financeiras. Nós temos vivido isso na pandemia. De repente você está com compromissos e contas a pagar e não sabe de onde vêm os recursos, precisa cortar gastos. E como que eu faço? Estava tudo pronto para abrir o meu negócio. Talvez alguém na sua família fica doente e precisa de cuidados especiais. E ninguém da sua família mora por perto, e agora você que tem que assumir todos os cuidados, e nós vivemos isso na minha família nos últimos anos. Tudo fica em pausa para um tempo indeterminado e parece que tudo travou na sua vida. É isso que Deus quer de mim? Como que nós vamos fazer diante de tanta vida corrida, mas que agora que tudo parou? O que fazer quando situações adversas nos ameaçam? O que fazer quando todas as opções são extremamente arriscadas, quando não tem saída e mesmo assim somos chamados para agir? Onde está a mão de Deus? Então hoje, olhando, continuando nossa história, o capítulo 4, chegando ao miolo do livro, perto do clímax da história, nós vamos procurar a mão invisível de Deus em mais um texto. Nós vimos agora como o inimigo do povo de Deus, Amã, está se levantando para ameaçar, exterminar, destruir todos eles num dia só. Tudo porque um homem, Mardoqueu, se recusou a curvar-se diante dele para adorá-lo. Vamos olhar a primeira parte, versículos 1 a 11. Situações em que, diante de situações adversas, nós nos vemos sem saídas. Qual a reação, então, de Mardoqueu quando surge essa notícia da vingança de Amã? Olha o lamento dele nos versículos 1 a 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Estéria, os oficiais responsáveis pelo harém, lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Talvez para nós, nossos dias, seja muito estranho essa reação de Mardoqueu e dos judeus, mas talvez porque em nossa cultura você tem que parecer que você está sempre bem, né? Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, né? Assim a gente tem que responder, mesmo quando não está tudo mal. A gente não pode externalizar o sofrimento, mas naquela cultura não. O lamento era visível, o choro era audível. Roupas finas trocadas por aquele pano. Já viram aquele saco de farinha, né, quando usado para padaria? Né, usava algo assim, algo piniquento para mostrar a sua tristeza e dor. Sentando nas cinzas, colocando na cabeça. Andando pelas ruas, gritando
sentado na praça pública para todos verem o que estava acontecendo. Em justiça seremos destruídos. Misericórdia, alguém faça alguma coisa. E queridos, precisamos imaginar a situação de saber que você será condenado em 11 meses. Na Segunda Guerra Mundial, os judeus, durante um tempo, antes de irem para os campos de concentração, usavam uma estrela de Davi amarela para identificar que eram judeus. Os estabelecimentos, cujos donos eram judeus, eram pichados para mostrar que isso aqui é de judeu, não compra aqui. Porque já era um povo condenado. E sendo um povo condenado, ninguém está nem aí para a justiça, para as causas. Eles já estariam sofrendo durante todo esse tempo. Porque ninguém vai dar nada. Você já vai morrer mesmo. Muito pelo contrário, as pessoas já iam começar a construir as suas forcas em casa. Para acabar, o seu vizinho construindo uma forca no quintal, só esperando a data para se apoderar do seu carro e acabar com sua família. A pessoa entrar no seu estabelecimento, fazer o que quiser, mexer com você, com sua esposa, suas filhas, fazer o que quiser, porque você não é mais ninguém. Você é um povo condenado. O lamento era muito real. E Esther, então, quando ela fica sabendo, parece que ela não sabia, então, do decreto, e ela fica desesperada, porque Mardoqueu não tinha um contato direto com ela, dependia de alguém ver o que estava acontecendo, por isso ele se coloca ali no portão, alguém teria que ver e contar para Esther, e é o que acontece. Ela fica assustada, aflita. O texto literalmente diz que ela se contorceu de preocupação. Você pode imaginar a situação, você sai do culto, e indo pela esquina, você olha de jeito e vê talvez um tio querido na esquina, deitado num papelão, vestindo trapos. E você olha 2 vezes, não pode ser. Vai mais devagar, dá a volta no quarteirão, olha. Não, o que é isso? O que aconteceu? Que tragédia bateu? Oferece lá, não, vem cá, sai daí. Vem lá para a nossa casa, vou te vestir. Ela acha que é um problema econômico, talvez. Que bateu, um desastre financeiro, manda roupas para ele. Mas não é o problema. Então, finalmente, ela manda um servo de muita confiança, alguém que sabia quem ela era, porque os outros não sabem ainda que ela é judia, e ela manda para saber o que vai acontecer. E quando esse servo Atá chega lá, Mardoqueu despeja tudo. Olha os versículos 5 a 11. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido, e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Era uma busca desesperada por uma solução. Precisam que alguém faça alguma coisa. E Mardoqueu tem certeza de que sabe quem é. Você consegue imaginar aquela praça gigantesca diante do portão do palácio? Talvez pensando na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília. E imagina um homem sentado num canto, lamentando em voz alta, o protesto, o choro, destoa das vestes, os ternos, os vestes elegantes, dignidade, todos que estão entrando e saindo.
Então Atá se aproxima, não querendo chamar muita atenção, mas é difícil. Senhor Mardoqueu, a rainha me enviou para saber o que está acontecendo. Eu posso imaginar o velho Mardoqueu, então, pegando nos braços de Atá, fitando os olhos nele, e com urgência, preste atenção, os destruídos, todos, Amã vai se vingar de mim e de todos os judeus. Ele prometeu 500 milhões de reais para isso, 500 milhões para nos destruir. Veja, olha aqui, não é mentira, está aqui o decreto, leva para Esther, mostra para ela. Fale para ela ir ao rei. Ela tem que ir, ela precisa clamar pelo seu povo. Só ela pode nos salvar. Até volta para a rainha, conta tudo. Só que não é tão simples assim. Se trata da capital do império maior do mundo. E o rei Xerxes, nós já vimos, é um homem orgulhoso, impetuoso, inconsequente e inacessível. Usaria de qualquer desculpa, se ela já não está mais no favor dele, como parece, não chama ela há 30 dias, para desfazer dela, deu uma boa desculpa para desfazer dessa e pegar a próxima rainha. Ela não é uma esposa para o rei, é mais um objeto para ele, um enfeite para o seu palácio. E ninguém pode chegar perto dele a não ser que ele chame. Resposta de Esther mostra isso. Tio, você não entende o que você está pedindo. Não posso simplesmente falar com o rei. Se eu entrar ali, eu morro. Não temos saída. Você sabe o que você está pedindo para eu arriscar? De novo, às vezes estamos em situações em que não temos saída, que nós vemos. Eu não estou falando de situações sem saída por causa de escolhas erradas, por causa do pecado que nos enfia numa rua sem saída, em que todas as consequências são desastrosas. Mas situações extremamente difíceis, às vezes causadas justamente pela fidelidade a Deus. E aparecem com tanta frequência em nossas vidas, em que nós não sabemos como agir. E somos chamados para agir, para resolver um problema. E como reagimos diante disso? Às vezes é desespero, depressão, confusão, insônia. Queridos, a Bíblia não condena nossa tristeza e nossos lamentos. A maior parte dos salmos são lamentos. Deus nos chama para expressar a nossa angústia e tristeza diante dele. Mas então surge uma possível solução. E é extremamente arriscado. Eu vou ter que falar diretamente com aquela pessoa, mas ela não vai entender bem. Eu que vou pagar o preço. Não, para eu continuar sendo fiel aqui, depois dessa pessoa me tratar tão mal, eu que vou sofrer. Eu que vou pagar o preço. Eu que vou perder, talvez, tudo. Às vezes nossa dúvida é porque nós não queremos colocar em risco nossa vida, nossa família, e o preço parece ser alto demais. Deus não me colocaria aqui apenas para me fazer perder tudo. Essa não pode ser a saída. Mas o texto continua e Mardoqueu responde para ela e nos mostra que precisamos depender de Deus para obedecer corajosamente. Olha o restante do capítulo, versículos 12 a 17. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites.
Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Notem a advertência, mas também a esperança nas palavras de Mardoqueu. Primeira coisa é cuidado. Nunca é seguro tentar fugir do plano de Deus. Pode passar mais um, por favor. Nunca é seguro tentar fugir do plano de Deus. Olha o que ele diz no versículo 13. Não pense que por estar no palácio você está segura, você vai escapar. Versículo 14 no início. Se você ficar calado, você e sua família e seu pai morrerão. Quando nos deparamos com situações como essa, que Deus está nos chamando para agir com alto preço, e temos medo, queremos fugir, queremos dar alguma desculpa porque não podemos fazer isso. Ah, não, eu acho que Deus quer que eu seja feliz. Ele não ia pedir isso de mim. Temos medo das repercussões. Não é comigo, vou ficar no meu canto, tranquilo. É problema dos outros. Achamos que o bem maior é o meu bem-estar. Mas entenda que isso é extremamente perigoso, mesmo quando achamos que estamos procurando nos assegurar. Nós estamos no corpo de Cristo, o povo de Deus é ligado um ao outro no corpo de Cristo. E o que atinge um, atinge todos. Ninguém pode ficar ileso, separando-se da situação que atinge todo o povo de Deus. E é o que Mardoqueu está falando para ela. Não pense que você está segura lá. A lei não pode ser alterada e você não tem como se esconder. O preço terá que ser pago. Mesmo que seja morte. A morte você vai morrer. Mas pelo menos você pode morrer tentando salvar os demais. Ester estava passando por uma crise de identidade. Interessante, estava lendo hoje à tarde, não tinha reparado, ela é a única personagem no livro que tem 2 nomes. Hadassah e Ester. Nome judeu, judia, e um nome persa. E nesse momento, ela foi criada nos cuidados de Mardoqueu como judia, mas está vivendo no contexto pagão persa. Quem ela é? Ela vai se identificar com o povo de Deus e tomar a iniciativa para tentar salvá-los ao risco da sua própria vida? Ou vai deixar passar se identificando com sua posição, sua celebridade e deixar isso correr? Queridos, Jesus deixou muito claro que abraçar o mundo e negar a Ele nunca é seguro e tem consequências eternas. Abra lá em Marcos 8, 34 a 38. Marcos capítulo 8, versículos 34 a 38. Se você se lembra, aqui é o contexto da confissão de Pedro, em que ele reconhece finalmente que Jesus é o Cristo. E Jesus então fala que Ele vai para a cruz. Ele vai pagar, sim, o preço máximo, eterno, pelo seu povo, para salvar-nos do pecado e da morte eterna. Jesus vai dar a sua própria vida por nós. É o preço que Ele pagou. Mas então, quando Pedro não gosta disso, Jesus fala para ele, o repreende. E daí Jesus deixa muito claro o que significa segui-lo como discípulo dele. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai
com os santos anjos. Abandonarmos, esquecemos a nossa identidade, ou daquilo que Cristo oferece para nós, tem consequências eternas. Ele nos chama para o caminho de discipulado, abraçando Ele pela fé e seguindo a Ele, que tem sim o alto preço de seguir a Jesus, de carregar a cruz, a vergonha, o vexame de seguir a Cristo. Mas quando achamos que não vale a pena, que o preço é muito alto, Jesus diz que Ele se envergonhará dessas pessoas quando Ele vier na glória. Às vezes esquecemos que Ele virá na glória. A glória não é agora. Agora é o caminho da cruz. A glória vem depois. No caso de Esther, Mardoqueu está lembrando ela que você tentar segurar, guardar a sua vida por medo e não agir naquilo que Deus te quer, não é seguro. Ele nos chama para o preço, pagar o preço de seguir onde Ele está nos guiando. Mas a segunda coisa, versículo 14, ele continua dizendo, voltando lá para Esther 4, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Lembre-se, Mardoqueu está dizendo, Deus vai cumprir o seu propósito apesar de nós. Deus não vai permitir que o seu povo seja destruído. Deus vai cumprir sua promessa. Aqui no Antigo Testamento, sua promessa para Abraão de multiplicar os seus descendentes. Deus é soberano e virá salvação de algum lugar. E é interessante, nessa frase, é o mais perto que chega no livro de falar de Deus, mas ele não fala. Porque ele está mostrando que é a mão invisível de Deus agindo. Mas virá a salvação. Deus, os propósitos de Deus não serão vencidas só porque Esther não quer seguir. Deus não depende de Esther. Deus vai cumprir o seu propósito. Alguma coisa vai acontecer, mas recusar ser usado por Ele é extremamente perigoso. Não pode se omitir. Ao se acovardar, Deus cobra de nós, mas o seu plano não será frustrado. Outra coisa que nós vemos no versículo 14, que Mardoqueu fala, quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Em outras palavras, dependa de Deus, pois Ele te colocou ali. Será que não foi para isso que você chegou nesse cargo? Não pense que você está onde você está para o seu conforto, para o seu prazer. E aqui que chegamos na mão invisível de Deus nesta passagem. Ela não está mais invisível. A mão de Deus se torna visível através da obediência do seu povo a Deus. Deus quer usar Esther. Muitas vezes nós pensamos que a mão invisível de Deus está agindo apenas nas circunstâncias ao nosso redor. Mas a mão de Deus se torna invisível através de nós. Você é o representante de Deus para cumprir a sua vontade, para a honra e glória de Deus, custe o que custar. Deus age através de nós na vida de outras pessoas. Não sei se você já leu esses, pode passar mais alguns livros de, mais outro, por favor, do Max Lucado para crianças. E tem esses sobre um homem chamado Eli que ilustra Deus na história, que é um marceneiro que cria uns bonequinhos de madeira que tem vida e eles vivem na aldeia deles. E aí tem umas historinhas interessantes. E uma delas, esses bonequinhos, eles acordam de manhã e cada um recebeu um presente de alguém. E é um presente de algo que eles gostam de fazer. Um martelo para construir, agulha para costurar, instrumento, etc.
E aí, durante o dia, chega uma família, também feita de madeira, né, esses bonequinhos, pobre, perderam tudo, a carroça quebrada, a roda quebrada, vestido trapos, e eles querem chegar até, eles querem conhecer Eli. E aí os outros os aldeões tentam ajudar e dá tudo errado. Não consegue ajudar, cada um faz o que não era da sua área. E eles sobem, então, deixam a família para trás e sobem para falar com Eli. E eles falam, olha, Eli, chegou uma família. Ele fala, eu sei. Mas eles precisam de muita ajuda. Eu sei. Eles estão querendo te encontrar. Eu sei. Ué, mas se você sabe, por que você não faz nada? Eu fiz. Eu mandei vocês. Vocês não receberam lá aqueles presentes? Use. Eu coloquei, eu dei para vocês cuidarem daquela família. E aí cai a ficha. E eles vão lá e cada um cumpre lá o seu papel e chega a família para Eli. Deus nos coloca, Deus nos dá presentes. O Novo Testamento chama de dons. Deus nos coloca em lugares na nossa vida. Não para massagear o nosso próprio ego. Ele faz por amor para nós, quer que a gente curta assim as coisas que Ele deu. Mas é para voltar em honra e glória para Ele e bênção para outros. Nós somos o corpo de Cristo. É através da igreja local e cada um de nós, cada membro que expressa, que torna Cristo visível para o mundo. Precisamos entender. Quer Deus tenha nos exaltado para uma posição de influência, quer que Ele tenha nos exaltado para um cargo humilde. Seja onde for, Deus te colocou, onde colocou, para representá-lo. E a mão invisível de Deus na história, sua e de tantas outras pessoas, se torna visível através de você. Suas palavras, seu amor, sua coragem, sua fidelidade. A grande ideia, então, aqui, a mão invisível de Deus se torna visível através da corajosa obediência de seu povo. A mão invisível de Deus se torna visível através da corajosa obediência do seu povo. Então, queridos, dependa de Deus. Esther clama a todos para fazerem um jejum de 3 dias. E era uma forma deles mostrarem uma dependência total de Deus. E finalmente uma pausa nos banquetes desse livro, que tem banquete de início a fim. O banquete, a festa de Xerxes, depois o banquete de Esther, depois a bebedeira do rei com Amã. E agora, o jejum o povo parando e clamando a Deus, mostrando sua necessidade de Deus, acompanhado de oração, pedindo socorro. Queridos, muitas vezes a gente acha que devemos orar apenas para saber a vontade de Deus. Senhor, o que eu faço? Sim, às vezes devemos pedir isso, orar por isso, mas não é a oração ou o jejum que subentende a oração aqui de Esther. Ela já sabe o que precisa fazer. Ela ora por coragem, por socorro, por bom êxito do que ela vai fazer. Eu preciso de Deus comigo nesta. Queridos, às vezes a gente cai em extremos. Não, eu não preciso orar, pois eu já sei o que eu vou fazer. E aí a ação sem dependência. Ou outras vezes, não, eu sei que eu preciso fazer, mas eu vou orar. Eu vou orar, e fico orando e nunca faz nada. Deus nos chama para orar, para agir. Saber a vontade dEle e pedir coragem para fazê-lo, para então fazê-lo. Por então, ela precisa obedecer, sem saber os resultados. E é isso que ela fala no versículo 16. Eu vou. Se eu morrer, morrerei. Pode parecer um pouco fatalista, mas não. Ela sabe exatamente o risco que corre. E Deus nunca prometeu que daria certo. Apenas nos chamou para obedecermos, dependendo dEle. Honrar a Deus, às vezes, significa mostrar que segui-lo vale mais
do que tudo. A mão invisível de Deus se torna visível através da corajosa obediência de seu povo. Queridos, às vezes em situações adversas nós nos vemos sem saída. Naquele dia, naquela montanha em Colorado, nós começando a sentir a desidratação, o desespero, sem saber para que lado ir. Depois de cambalear pelas rochas, procurando um caminho, finalmente nós olhamos para cima e vimos uma pedra mais alta, onde daria, talvez, para ter uma vista melhor de qual seria o caminho. Não tínhamos muita energia, a escalada foi difícil e custosa, mas quando estávamos no topo, abriu-se todo o vale. E finalmente conseguimos ver as águas cristalinas daquele riacho que iria nos hidratar e mostrar o caminho de volta para casa. Estávamos salvos, bastava olhar para cima. Deus quer nos usar como seus representantes nesse mundo. E muitas vezes isso significa depararmos em situações que parecem ser sem solução. Deus nos chama para olhar para Ele, olhar para cima. Onde que a sua mão está agindo? O que Deus está fazendo? O que Ele está fazendo na minha vida? O que Ele está fazendo ao nosso redor? Como Ele quer me usar para levar a outros para as águas que dão vida, para a pessoa de Cristo, para salvar vidas, mesmo que eu tenha que arriscar tudo. Muitas vezes não vemos saídas, precisamos depender de Deus para obedecer corajosamente. Então minha pergunta para você nessa noite, quais são as situações em que você está inserido que Deus quer te usar? Um relacionamento difícil? Uma postura de honestidade, ser um pacificador? Compartilhar o Evangelho? Talvez uma situação em que você vai ter que abrir mão dos seus direitos e sonhos? A mão invisível de Deus se torna visível através da corajosa obediência do seu povo. Senhor, obrigado pela lembrança de que o Senhor deseja nos usar e pela Tua graça pode nos usar por causa de Cristo Jesus. Pai, em tantas situações nós nos vemos sem saída e acovardamos diante do preço a ser pago para agir como o Senhor nos chama. Ajude-nos, Senhor, a olhar para Ti, dependemos do Senhor, para continuarmos obedecendo com coragem e sermos as Tuas mãos agindo nas vidas ao nosso redor. Não nos deixe nos apegar aos confortos e à segurança falsa dessa vida, mas que nos apeguemos à segurança que tão somente encontramos em Cristo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.